Olá, pessoal. Esse é o nosso terceiro e último episódio da nossa série especial Jornada Segurança na Sala Vermelha. Eu, Dr. Rafael Alcântara, estou aqui com você mais uma vez, dando início, ao nosso terceiro encontro, em que você vai encontrar e vai entender o caminho para dominar a Sala Vermelha, tomar decisões sob pressão e salvar vidas com segurança. O objetivo aqui é simples e ele tem o seu valor. É você ter segurança real no seu plantão, dominar o paciente grave e conduzir com maestria a sala vermelha sem travar, mesmo estando sob pressão. E se você, doutor, chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa muito especial e que me deixa muito feliz. Olha, você não está assistindo apenas uma aula teórica, você não está vendo apenas um curso, apenas um treinamento. Você está diante de uma decisão, de uma nova jornada, de um novo caminho. Porque depois de hoje, você não vai mais poder dizer que não sabia qual era o caminho correto e que você não foi apresentado um método que funciona para quem atua na sala vermelha. Nos nossos dois primeiros encontros, eu te mostrei como você deve pensar. Eu te mostrei o raciocínio por trás do método. Te mostrei também o jeito errado que você vem aprendendo já há vários anos e não está funcionando para você na sala vermelha. E mostrei para vocês o jeito certo, com vários casos clínicos e com o nosso material complementar, você pode entender como o aluno do Emerge Papers atua na sala vermelha, como ele atua nos seus plantões e como ele tem segurança. E hoje eu vou te mostrar como agir no detalhe. Hoje a gente vai entrar numa das áreas que mais geram insegurança no plantão. A gente vai falar sobre medicação, sobre terapia, sobre a prioridade, aquilo que transforma você, médico, em realmente uma pessoa que salva vidas. E para isso, nós vamos falar sobre drogas vasoativas e algumas terapias definitivas no paciente grave. Porque quando o paciente está afundando, grave, descompensado na sua frente, não basta reconhecer a síndrome, você tem que agir, você tem que dar nome ao problema e iniciar o tratamento. E o que realmente muda o desfecho do seu paciente é saber qual é o primeiro passo a ser tomado, qual a próxima intervenção, qual a droga, qual aquela medicação que faz sentido naquele contexto. E a gente sabe que tempo é essencial. Tempo é uma moeda difícil de você garantir no seu plantão. E você tem que saber atuar de forma rápida, eficaz na sala vermelha. E saber usar as medicações, saber como coordenar a equipe, saber liderar e dominar o atendimento é obrigação sua, como médico, de um plantão de sala vermelha e na condução de um paciente grave. E você precisa entender como começar o tratamento, como preparar uma medicação, como ajustar essa medicação e como acompanhar a resposta do seu paciente ao seu tratamento. Essa é a função sua como médico e esse é o terceiro pilar da nossa jornada Segurança na Sala Vermelha. E depois dessa aula de hoje, doutor, você vai sair de outra forma. Você vai ver que a transformação é possível e você vai ver que existe um caminho organizado. Por isso, a ideia dessa aula não é só entregar conceito, é entregar casos clínicos organizados para que a gente continue treinando o nosso modelo de aprendizado. Conteúdo teórico, treinamento simulado e organização mental. Porque é assim que o plantão acontece. E é assim que você vai dominar a sala vermelha com segurança, organização, tranquilidade e vai ter respeito da sua equipe e dos seus colegas. E antes de iniciar o conteúdo de hoje, vamos revisar rapidamente o que a gente construiu até aqui. No primeiro episódio, eu te mostrei, doutor, o erro que quase todo médico comete. Achar que segurança no plantão vem apenas de estudar mais teoria. E eu te provei nessa aula que isso não fecha a conta, que isso não acontece, que você pode passar anos de insegurança tentando seguir um método que não é o correto. Porque a teoria sem ordem mental não vai dar sustentação para suas decisões sob pressão, doutor. Já no segundo episódio, eu te mostrei como organizar o raciocínio diagnóstico na emergência, como você vai pensar em síndromes, como você vai priorizar os riscos do seu paciente e como você não vai ser enganado pelo caos, pelo barulho e pela pressão da sua equipe, ou pela necessidade de um diagnóstico superficial ou um diagnóstico etiológico.
E hoje a gente vai fechar esse ciclo entrando na terceira etapa da nossa jornada do atendimento: a terapia, a conduta, a decisão que realmente vai mudar o desfecho do seu paciente na sala vermelha. Porque de nada adianta avaliar bem, raciocinar e, na hora de tratar, você travar. É exatamente aí que muitos médicos bons desmoronam. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Muitos dos médicos que estão hoje no nosso curso começaram exatamente dessa mesma forma, com medo de não dar conta, com insegurança diante do paciente grave e muitas vezes com aquela sensação de que sabem teoria, mas não conseguem colocar o conteúdo em prática. Dificuldade de tomar decisões, medo, falta de tempo para estudar, medo de errar dose, diluição ou de conduta. Tudo isso já aconteceu com os nossos alunos e nós resolvemos esse problema. Agora eu quero te mostrar uma coisa muito importante. Não sou eu que estou falando, é o que está acontecendo com médicos reais que decidiram aplicar esse método na prática. Olha só isso aqui. Primeiro, começando com a doutora Isabela. Veja só esse depoimento dela depois que ela entrou nos nossos cursos do Emerge Papers. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Isabela, sou médica recém-formada, me formei agora no final do ano. E assim como muitos de vocês, eu procurei os plantões como meu primeiro emprego. E vi que realmente a faculdade não prepara a gente para ser médico, né? A gente é preparado para fazer prova de concurso. Isso aí tem uma diferença gritante, assim, eu vi na prática. E depois de muito pesquisar, ver o que seria melhor para mim nessa fase, eu encontrei no Emerging Papers, assim, um conteúdo muito atualizado, fácil de ler, fácil de achar, fácil de encontrar, né? Ser muito bem organizado e muito bem separado. Faço parte do grupo de WhatsApp, é um grupo que é extremamente ativo, nos ajuda, nos traz informações muito grandiosas e valiosas para o nosso paciente. E com isso eu consegui criar e tenho criado cada dia mais confiança para poder exercer o meu trabalho. Com ética, com segurança, pensando no bem-estar do meu paciente, pensando na saúde de quem está ali confiando em mim, né? Eu recomendo, gosto muito e sou muito feliz fazendo parte do time do Emerging Papers. Beijo e muito sucesso! Além disso, veja aqui o depoimento da doutora Gabriele Alves. Ela fala o seguinte: o Emerge Papers foi fundamental para redefinir minha atuação na emergência. Mesmo já tendo base, foi a metodologia que me deu segurança real para conduzir casos complexos. Você percebe isso, doutor? Não é falta de conteúdo, é falta de método. E é exatamente isso que muda o jogo. E ela continua: um método prático, organizado e totalmente conectado com a realidade do plantão, que me ensinou a pensar como emergencista. Agora, olha só essa virada. Eu ganhei muito mais segurança na análise do eletrocardiograma, no uso do POCUS, na realização de procedimentos. E o impacto foi o qual? Eu passei a assumir plantões mais complexos, tomar decisões com mais tranquilidade. Veja também o Dr. Luiz Bessa. Fala o seguinte: durante a minha graduação eu não tinha segurança em prescrições, procedimentos, nem no dia a dia do plantão. E olha, isso aqui é a realidade de muita gente. Só que depois do método, o Luiz passa a ter mais segurança nas condutas, mais preparo para as situações da vida e da morte e mais agilidade na tomada de decisões. E o mais forte que ele fala pra gente: hoje eu tenho segurança para assumir fichas vermelhas, guiar procedimentos e dominar o meu plantão. Além disso, doutora Darlene Gomes, eu me sentia insegura quando chegava um paciente grave. Mesmo fazendo tudo certo, eu sempre ficava me questionando. Isso aqui pesa e muito, porque não é só técnica, doutor, é emoção, é razão também. E depois de treinar conosco no nosso curso DSV, eu passei a ter mais domínio da equipe, mais segurança nas minhas condutas e mais agilidade no meu atendimento. O impacto disso é: ganhei reconhecimento da equipe, mais respeito e até agradecimento de pacientes e familiares. Olha só que bacana. Mais um, Dr. Júlio Oliveira. A troca de vivências, o aprendizado baseado em casos clínicos reais e a orientação prática encurtaram a curva de aprendizado e fortaleceram a minha confiança clínica. Ou seja, doutor, você não vai ficar anos tentando aprender sozinho, você acelera esse processo. E para finalizar, veja o que a doutora Amanda Barreto fala. É o tipo de curso que você assiste e já sai aplicando no plantão. Conteúdo direto ao ponto, extremamente útil para a prática, didática, que realmente faz a diferença. É isso que eu queria mostrar para vocês. É isso que eu queria explicar e é assim que funciona o nosso treinamento. E sabe o que tudo isso aqui tem em comum? Não é talento dos alunos, não é sorte e não é tempo de formação. É método.
todos alunos em diferentes etapas, com diferentes dificuldades, que seguiram o mesmo método e se tornaram médicos seguros, que dominam a sala vermelha e vão para o plantão sabendo o que fazer, como fazer e tranquilos de que vão tomar as condutas adequadas para salvarem as vidas nos seus plantões. Agora vamos para o conteúdo da aula de hoje, onde a gente vai dominar a terapia e você vai se aproximar ainda mais da confiança que tanto deseja nos seus plantões. Chega então para você, doutor, um paciente com esforço respiratório, sinais claros de congestão, hipoxemia, taquicárdico, e uma pressão arterial de 180 por 100. E aqui vem o ponto essencial da sala vermelha. Esse paciente não está pedindo mais exames. Esse paciente está pedindo uma decisão sua. E muitas vezes nós não temos tempo para ancorar em exames, esperar laboratório ou aguardar alguém para chegar para te ajudar. Se ele está hipertenso, hipoxêmico, taquicárdico e congesto, nós temos que fazer e tomar decisões e agir. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a intervenção começa desde o momento que o paciente entra na sala vermelha. E a gente sabe e aprendeu o nosso modelo ADAPT na aula anterior. E o primeiro passo durante a avaliação do seu paciente é tomar condutas imediatas, independente do diagnóstico que esse paciente vai ter. Logo depois, a gente vai, claro, posicionar o paciente com cabeceira elevada, melhorar a mecânica ventilatória desse paciente, iniciar uma monitorização contínua com avaliação direcionada desse paciente e definir um diagnóstico sindrômico. Ao definir um diagnóstico sindrômico, a gente tem que pensar em diversos tipos de medicações que podem transformar a evolução do seu paciente em um quadro catastrófico ou não. E ao monitor você identifica lá uma taquicardia sinusal, o paciente se encontra hipertenso, com congestão pulmonar e dessaturando. Quando você ver esse caso, você pensa exatamente numa emergência hipertensiva. Você pensa em iniciar medicações vasodilatadoras. E aqui, equipe, é a hora de iniciar a nossa nitroglicerina. A gente sabe que os medicamentos vasodilatadores são essenciais no plantão diante de uma emergência hipertensiva e diante de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, uma dissecção aguda de aorta, um infarto agudo do miocárdio, um edema agudo de pulmão hipertensivo. E dentre elas, a gente tem duas medicações principais, a nitroglicerina e o nitroprussiato. Aqui, num paciente que a gente não conhece a história prévia dele, chega com um quadro pressórico elevado e você está pensando na possibilidade de uma doença coronariana associada ou na descompensação cardiovascular, a melhor medicação é o Tridil. Mesmo que você tenha visto em diretrizes que o Nipride é uma excelente droga nas emergências hipertensivas e a primeira escolha é sim, mas ele tem um potente efeito hipotensor, podendo levar a complicações. Além do que, a sua monitorização idealmente deve acontecer com pressão intraarterial invasiva. Já o Tridil, por ser um vasodilatador venoso e coronariano, tem um duplo benefício para a gente. Como a gente vai fazer? Vamos diluir Tridil em 240 ml de soro glicosado a 5% e vamos iniciar uma infusão a 10 ml hora, que corresponde aproximadamente a 30 microgramas por minuto. Eu deixei no final dessa aula para vocês a posologia adequada, a diluição adequada e como infundir essa medicação de forma bem detalhada. Então, se você não baixou o brinde dessa terceira aula, agora é a hora de você dar um pause aqui no vídeo, baixar o seu brinde e voltar aqui conosco para dar continuidade a esse treinamento. E aqui entra um insight estratégico muito importante da aula. Perceba uma coisa: o objetivo não é decorar a dose da nitroglicerina, é entender quando usar, como usar, quais são os efeitos colaterais. E aí você vai ter um guia, um acompanhamento para poder ir gravando aos poucos a dose e gravando aos poucos a velocidade de infusão. E você vai aprender com os casos clínicos, você vai ver que o aluno Emerge Papers, com tanto caso, com tanta simulação, com tanto treinamento, vai internalizando esse procedimento, vai internalizando essas medidas e vai ficando cada vez mais seguro nos seus plantões. É um tipo de paciente que o plantonista inseguro espera demais, aguarda raio-x, aguarda um outro médico para tomar conduta, espera laboratório, espera alguém para confirmar o diagnóstico e acaba perdendo o paciente ou tendo que intubar esse paciente. Já o plantonista de qualidade, ele faz diferente. Ele passa segurança, ele passa controle e domínio da situação. E o que a nitroglicerina vai fazer aqui para os pacientes? Vai diminuir a pré-carga. Vai diminuir a disfunção ou a sobrecarga cardíaca, aliviando a congestão do nosso paciente e ajudando no controle pressórico,
com redução da sobrecarga ventricular e também com a redução da pressão hidrostática. Em outras palavras, você está criando uma condição para esse coração conseguir trabalhar com maior qualidade e menor estresse. É como se você estivesse permitindo que ele respirasse aliviado. E olha que importante aqui. Até aqui, a gente ainda não definiu um diagnóstico definitivo. Eu sei que está com uma emergência hipertensiva, pode ser um choque cardiogênico, pode ser uma dissecção aguda de aorta, pode ser um caso de infarto agudo do miocárdio. Mas eu sei que no momento, se eu não controlar essa pressão, não controlar essa congestão, não oferecer um suporte respiratório e hemodinâmico, o meu paciente vai evoluir para descompensação e até mesmo para choque ou parada cardiorrespiratória. A gente reconhece a síndrome dominante, que é o segundo pilar do nosso protocolo: avaliar, intervir, diagnosticar de forma sindrômica e agir a todo momento agindo, para depois que o paciente está melhor, priorizar. Ah, é uma dissecção aguda de aorta, talvez eu precise ser mais agressivo no controle. Talvez eu precise associar um beta-bloqueador para controle de frequência cardíaca. É uma síndrome coronariana, talvez associar dupla antiagregação. Ah, é uma emergência hipertensiva causada por uma encefalopatia, talvez avaliar a origem dessa encefalopatia e o porquê dessa encefalopatia. Então, vejam só como é a condução na sala vermelha, como a gente, atuando nas medidas iniciais, consegue ter tempo para pensar, para raciocinar e para evoluir no atendimento do paciente. E esse paciente que eu estou mostrando para vocês responde muito bem a esse tipo de terapia, responde muito bem a esse passo a passo e ele geralmente estabiliza com as condutas que a gente vai tomando. E percebam, dentro do nosso método, a gente segue uma linha organizada. E vejam que o caminho está ficando cada vez mais tranquilo, né, doutor? Está ficando mais fácil passar pelo ADAPT, avaliar, diagnosticar, agir, priorizar e definir trajeto. Isso vai ficando mais fluido e o que ficou difícil nos primeiros dias agora está mais tranquilo. Agora é mais simples agir, agora as coisas parecem mais claras. Mas é claro, falei com vocês que isso aqui é o começo. Ainda existem muitos itens que a gente tem que aprimorar. A gente falou na aula anterior de ultrassom point of care. Alguns alunos questionaram sobre a insegurança com eletrocardiograma. Outros questionaram sobre a dificuldade de entender o que reavaliar, o que procurar na avaliação do seu paciente. E para isso, a gente precisa de um treinamento detalhado, de um passo a passo, de um algo a mais, de um caminho mais específico. E é isso que eu vou mostrar para vocês no final dessa aula. É o final. Qual que é o próximo passo que você precisa seguir se esse tipo de treinamento está fazendo sentido para você? Se esse tipo de abordagem está funcionando para você em seus plantões? Se você está indo deitar a cada nova aula mais seguro ou segura, eu tenho uma proposta para te fazer e eu tenho um caminho para te oferecer, que é o mesmo caminho dos alunos que eu venho te mostrando desde a nossa primeira aula, que eles seguiram e agora eles estão em plantões sendo referência, sendo reconhecidos e seguros, sabendo que estão fazendo a coisa correta. Depois desse caso, a gente vai passar para o caso de número 2, em que vamos discutir mais uma medicação importantíssima de ser dominada no seu plantão. Agora vamos aprofundar em um cenário absolutamente clássico da sala vermelha, que você terá poucos segundos para definir a conduta ideal para o paciente. O paciente que está séptico. Você chega no plantão, encontra um paciente hipotenso, que já recebeu reposição volêmica, você já iniciou noradrenalina e mesmo assim ele continua piorando. E é exatamente aqui que muita gente se perde, porque não sabe o momento de escalar a terapia medicamentosa, mas também não sabe o momento de reorganizar o raciocínio e entender por que o choque ainda não foi revertido. Quando o paciente começa a exigir doses mais altas de noradrenalina, especialmente quando chega numa faixa de 0,25 a 0,5 micrograma quilo minuto, já precisamos pensar em um novo degrau terapêutico. Nesse contexto, a associação de vasopressina passa a ter que entrar no seu radar. E geralmente essa dose vai ser de 0,01 a 0,04 unidades por minuto. Nossa, Rafael, esse tanto de dose, esse tanto de cálculo, eu sempre me esqueço. Fique tranquilo. Eu estou entregando para você nesse guia aqui, nesse brinde, exatamente as diluições. Mas não tem como você ficar contando com o livro para gravar as indicações, contraindicações, como usar, qual é a melhor droga a utilizar, porque assim você nunca vai entender como você vai manejar o seu paciente. Você tem que começar a considerar a possibilidade desse paciente estar entrando numa insuficiência adrenal causada pela sepse, um cenário em que
Vasopressina associada à corticoterapia tem um papel importantíssimo na terapia desse paciente e no sucesso no tratamento desse paciente. E aqui tem uma dica prática que facilita muito na sua vida e no seu plantão. A vasopressina não necessita de ajuste de dose pelo peso. Então eu sei que se eu diluir uma ampola em 99 ml de soro, que é a diluição padrão, você vai trabalhar com uma faixa de infusão de 3 a 12 ml hora para permanecer dentro da faixa de 0,01 a 0,04 unidade por minuto. E o grande ponto aqui não é decorar o número, como eu falei, é entender o raciocínio por trás da terapia. Por que você está usando essa droga? Como você vai utilizar? Como você vai descalonar quando o seu paciente estiver melhorando? Tudo isso você precisa entender, porque não adianta você ter o raciocínio organizado, não adianta você fazer uma boa avaliação, definir um diagnóstico, sendo que você não sabe como prosseguir na terapia. E o erro do médico inseguro é o quê? Imaginar que falhou na primeira droga e não tem como mais resolver o problema. E aí ele insiste na noradrenalina, vai aumentando a dose cada vez mais e muitas vezes chega a níveis absurdos, sem parar para raciocinar sobre o que realmente está faltando naquele paciente. O médico treinado faz diferente. Ele não pensa apenas em aumentar medicamento na bomba. Ele para e pergunta: esse perfil continua inadequado por refratariedade? Já chegou a hora de associar vasopressina? Existe indicação de corticoterapia? O foco está relativamente controlado? Foi realmente controlado? Existe mais alguma coisa causando instabilidade no meu paciente? É isso que você tem que se perguntar. É esse raciocínio clínico que a gente precisa desenvolver na sala vermelha. Porque é assim que o médico seguro atua e é assim que você vai ter tranquilidade mesmo diante de um paciente grave. Veja só a importância de dominar as drogas vasoativas para construir segurança na sala vermelha. Porque a segurança não nasce apenas de decorar as ampolas, mas de entender como indicar, o que indicar e como você vai retirar ou descalonar uma medicação. E aí você começa a pensar, raciocinar e conduzir e liderar com maestria a sua equipe. Doutor, talvez você esteja pensando ainda: Rafael, isso tudo faz muito sentido para mim, mas eu ainda não tenho prática. E a gente já conversou sobre isso. A gente já falou que a prática a gente desenvolve primeiro com estudo, treinamento simulado e organização mental, para depois você levar esse conhecimento para o seu plantão. Pois se você for direto para o plantão sem prática, sem simulação, sem organização mental, o que, que vai acontecer com você? Insegurança. Você não vai conseguir dominar os seus pacientes. E esse caminho que eu estou te mostrando, esse método é um método organizado para te dar toda essa prática em pouco tempo. Nós temos alunos que em menos de 90 dias alcançaram a segurança e o domínio da sala vermelha. Talvez você pense: eu não tenho tempo para estudar tudo isso. Olha, em pouco tempo, com aulas curtas, direto ao ponto, do jeito que você está vendo aqui, a gente aprende. E a gente tem um conteúdo simulado, tem um conteúdo teórico para estudar em casa e tem um material mastigado para você usar no seu plantão. E além disso, você vai ter a comunidade de alunos dominando a sala vermelha que vai te ajudar a conduzir esses casos. Você pode estar pensando: eu sei teoria, mas travo na prática. Essa frase praticamente saiu da boca de vários alunos que preencheram a nossa pesquisa aqui. E deixa eu te falar com sinceridade: se você está se identificando com tudo isso que está acontecendo, com todas essas dificuldades que estão acontecendo, significa, doutor, que você precisa de método. Você não precisa de mais culpa, de mais insegurança, de mais teoria, mais livros. Você precisa de um mapa, de um guia claro para te ajudar em seus plantões. Um guia que foi testado, validado, comprovado com mais de 3.000 médicos. E é exatamente isso que a gente vai te entregar. Agora imagina aqui, doutor, o paciente chega para você na sala vermelha com sinais claros de instabilidade hemodinâmica. Ele está pálido, com extremidades frias, sonolento e com evidência de má perfusão. Ao exame físico você percebe turgência jugular, congestão e hipotensão. É aquele paciente clássico, frio, congesto e hipotenso. E aqui acontecem alguns erros comuns no plantão. O médico inexperiente olha só para a pressão e pensa apenas em vasopressor. Sobe na noradrenalina, aumenta essa dose e mesmo assim o paciente continua mal perfundido e hipotenso. Ele não entende que o problema está na estratégia errada que ele escolheu. Ele não entende que aquele paciente está com problema perfusional, fazendo uma hiperlactatemia, uma acidose metabólica. E ele não entende que muitas vezes ele precisa associar medicações
para agir em diferentes áreas do nosso organismo. Não é só recrutar volume estressado, fazer vasoconstrição, é você melhorar a contratilidade da bomba, melhorar qualidade de sangue que chega nos órgãos e nos tecidos. E o débito cardíaco é a palavra-chave nesse tipo de situação. E é exatamente nesse ponto que entra uma medicação fundamental, que vai além do vasopressor, vai além do controle pressórico, e é o inotrópico. A dobutamina é um exemplo clássico no nosso plantão, uma droga que utilizamos muito. Inclusive gerou uma discussão nos nossos casos aqui, nas nossas apresentações. A dobutamina, você precisa dominar essa droga. Você precisa saber como utilizar, quando não utilizar, como acompanhar e como diluir e infundir essa medicação. Ela vai aumentar a contratilidade cardíaca e, ao mesmo tempo, vai melhorar a perfusão periférica. Ela vai te ajudar em cenários de baixo débito, na insuficiência cardíaca, na doença coronariana, naquele paciente que começa a evoluir para um choque séptico refratário. E a dose usual da dobutamina é de 2,5 a 20 microgramas quilo minuto, sendo que a dose de 2,5 é uma dose de teste para avaliar a adaptação do seu paciente, podendo ir aumentando até a gente atingir a dose máxima de 20 microgramas por quilo minuto. Na prática, a gente geralmente dilui uma ampola em 230 ml de soro, e aí você vai ter uma regra simples. Basta, com essa diluição, pegar o peso do seu paciente e multiplicar por 0,3. E aí você vai ter a velocidade de infusão. Ou seja, meu paciente pesa 60 quilos. 60 vezes 0,3, 18. Eu sei que se eu começar na bomba uma ampola de dobuta em 230 ml de soro a 18 ml hora, eu vou ter a concentração para esse paciente de 60 quilos de 5 microgramas por quilo minuto. E é assim que a gente faz, e é assim que o aluno Emerge Papers aprende e é orientado nos seus plantões, e é assim que ele treina conosco nos casos clínicos. É assim que ele treina conosco nos casos clínicos. Mas não é só saber diluição, não é só saber a medicação ou a posologia. Você precisa entender outro conceito fundamental, que é um erro que continuaram te ensinando, muitos te falaram na faculdade, você continua errando e levou esse conhecimento e às vezes até está repassando para outros médicos. A dobutamina, ela não é sensível à pressão, ela é sensível a volume. Você pode ter um paciente que está hipervolêmico e hipotenso. Nesse caso, a dobutamina funciona bem. Porém, se você está com um paciente hipovolêmico, aí você talvez precise expandir ele volemicamente ou recrutar volume estressado. E é por isso que criou-se uma regra de que a dobutamina ela não deve ser feita em um paciente hipotenso, que você tem que fazer noradrenalina. Isso é um conceito errado. E já vi esse erro acontecendo, o médico não iniciando dobutamina, porque o paciente não atingia a pressão ideal e o paciente choca ainda mais e ele não resolve. Porque o médico não entendeu que o conceito da dobuta está relacionado a volume. No paciente hipervolêmico ou euvolêmico, você pode iniciar a dobutamina sem grandes prejuízos pressóricos. Já no paciente hipovolêmico, aí você realmente precisa expandir volemicamente e às vezes iniciar aminas como a noradrenalina para controlar o quadro desse paciente. Entenda, doutor, que saber essas nuances, saber como usar essas medicações, saber como diluir essas medicações, dominar esse conhecimento é o que te transforma num médico fora da curva, é que te transforma num médico diferenciado, é o que faz de você aquele 10%, aquele médico que se diferencia, que sabe atuar sob pressão e que sabe as condutas a serem feitas e não tem medo de tomar essas condutas da forma adequada. Porque esse médico é aquele médico que a gente espera ter quando a gente está levando um pai, um familiar nosso para um pronto-socorro. É aquele médico seguro, confiante, que domina a sala vermelha com técnica, com método e com organização mental. E você está aprendendo aqui esse caminho. Eu estou te mostrando essa jornada no passo a passo. Estou mostrando para vocês que existe uma solução. E o método que a gente ensina, o método que é mostrado aqui no Emerge Papers, ele é capaz de te mostrar e te entregar o caminho em pouquíssimo tempo. Eu estou te mostrando, te mostrei os meus alunos, mostrei o resultado, a transformação que pode ser atingida e eu quero que você também chegue nesses resultados. Eu quero que você entre no plantão e as pessoas olhem para você e falem: essa pessoa sabe o que faz.
Ela é referência. As pessoas vão te perguntar, tirar dúvidas e pedir ajuda para você. E a partir desse momento, você se transforma num médico fora da curva, reconhecido e que salva realmente vidas. Por quê? A medicina de emergência, paciente grave, a gente não pode perder tempo. Se a gente tem conteúdo teórico direcionado com aquilo que realmente muda ponteiro no seu plantão, treinamento simulado para você praticar, cometer erros e corrigir, e organização mental para você entender que você já atendeu aquele tipo de atendimento, já viu aquele tipo de caso e sabe o passo a passo a ser realizado para que esse paciente estabilize. Aí sim, você para de ter medo no plantão e o melhor de tudo, você salva vidas. Simplesmente os pacientes vão parar de ter paradas cardíacas inesperadas com vocês, os procedimentos vão ser mais tranquilos, os plantões vão ser mais tranquilos. Não quer dizer que vai ser mais vazio e que a complexidade dos casos vai mudar, mas os plantões em si, você vai ter mais tranquilidade, mais segurança e você vai se tornar um médico realmente fora da curva. Entendendo essas diferenças, entendendo essas nuances, você consegue dominar o seu plantão. E veja, é claro que aqui eu não consigo te entregar todo o conteúdo de terapia, porque isso seria impossível, falar de cada patologia e a terapia específica. Mas eu estou te mostrando que esse pilar que eu estou entregando para você é essencial para te transformar num médico fora da curva, um médico bem capacitado e que salva vidas na sala vermelha. Se você quer dominar esse pilar, se você quer dominar o seu plantão, e se você quer ir além do que a gente já falou aqui nessa jornada, que foi muito, eu te entreguei muito conteúdo de graça, te entreguei muito conteúdo que vai mudar a forma que você vai atender no seu plantão, mas não é tudo isso. Tem algo a mais. Você ainda precisa de mais. Você ainda precisa de um caminho, uma organização e de um passo a passo. E agora eu vou te mostrar qual é a próxima etapa. Qual é o próximo caminho a seguir? Até onde vai esse treinamento? Porque se em 7 dias eu te entreguei tudo isso, imagina o que eu posso te entregar nos próximos dias. Imagina a transformação que nossos alunos atingem em 90 dias de treinamento, em um ano de treinamento. Será que esse esforço, esse tempo que você vai dedicar não vale a pena? E olha que eu não estou falando que você vai precisar gastar mais tempo, não. Você vai estudar com qualidade, com método, com caminho. E aí você vai ver resultados. Resultados imediatos do seu plantão. Vem comigo que eu vou te mostrar o que é o curso Dominando a Sala Vermelha. O que eu vou te explicar agora, doutor, é muito importante. O nosso curso Dominando a Sala Vermelha é um mapa que vai te guiar em seu caminho para garantir segurança em seus plantões. E eu estou falando de um treinamento que foi desenhado para te acompanhar desde o momento que você chega no plantão até o momento que você consegue conduzir pacientes graves com clareza, segurança e firmeza. E isso vai acontecer por quê? Porque dentro desse curso você não recebe apenas aulas, não recebe apenas teoria, você recebe uma jornada estruturada com materiais, módulos, casos clínicos, suporte, ferramentas que foram pensadas para resolver os seus problemas reais que fazem com que você trave no pronto-socorro. Esse método ele foi montado para transformar a sua prática. E tudo que existe dentro dessa plataforma tem um motivo. Tudo que foi colocado lá foi para responder uma pergunta: o que você precisa aprender para deixar de travar e começar a dominar o seu plantão? É exatamente isso que você vai encontrar no nosso curso. E veja só como será a sua jornada, a sua trilha nesse treinamento. A primeira coisa que você recebe é um módulo chamado de onboarding no plantão. E é importantíssimo, porque muitos médicos, eles não travam só no paciente grave. Eles aprendem como funciona a lógica do plantão. Vocês vão aprender como se posicionar diante da equipe, como priorizar atendimentos, como lidar com triagem, fluxo, documentação, transferência, discussão de caso e prescrição segura. Parece uma coisa simples, mas isso aqui muda completamente a vida do médico. Porque você deixa de chegar no plantão com aquela sensação de peso no peito e você passa a entrar sabendo onde pisa. E isso se reduz à sua ansiedade, retrabalho, reduz aquela sensação de insegurança e você vai ter mais controle do seu plantão. Depois dessa etapa, você vai para uma parte de raciocínio clínico sob pressão. Você entra no coração do nosso treinamento. Aqui você aprende um método que organiza sua mente quando o plantão vira caos.
Esse é o ponto em que muitos médicos percebem uma virada imediata, porque eu já te mostrei que a faculdade só ensina doença, diagnóstico e protocolo. Ela não te ensina a pensar, a raciocinar sob pressão. Dentro do DSV, você aprende um raciocínio estruturado para avaliar, priorizar, agir e reavaliar. Isso te ajuda a parar de travar diante do paciente grave e o melhor, se o caso muda, se acontece uma intercorrência, se as coisas não vão como esperado, você vai saber como resolver o problema. Você deixa de depender da confirmação de outros colegas para tudo. Deixa de ficar perdido no meio dos exames. Deixa de agir com impulso e começa a construir uma sequência mental clara. Na prática, o que isso significa para você? Você passa a entender melhor o seu paciente. Sabe o que você precisa fazer primeiro, o que pode esperar, o que pode matar ou tirar a vida do seu paciente. E qual a terapia faz mais sentido e como ela deve ser feita. E para onde o seu paciente vai seguir. Dentro do DSV, você também vai receber módulos voltados para as emergências mais comuns que geram mais insegurança no dia a dia. Mas não são aulas teóricas. São casos clínicos que aconteceram comigo, aconteceram com os meus alunos nesses mais de 10 anos em que eu estou ensinando medicina de emergência. Você vai estudar cenários que realmente aparecem no plantão, do jeito que eles aparecem, baseados nas grandes síndromes e agrupados, de forma a organizar o seu aprendizado. Você vai parar de estudar de forma isolada as coisas. Você vai ter um estudo em bloco de conhecimento, aumentando a sua retenção, aumentando o seu aprendizado. Você vai dominar emergências respiratórias, cardiovasculares, neurológicas, metabólicas, sepse, choque, paciente grave que está deteriorando. E aí você vai ver a diferença que você vai ter nesse tipo de aprendizado, a diferença que você vai ter na sua formação. Nessa etapa, você vai ter foco em decisão e decisão clínica. Sempre, eu disse sempre, com casos clínicos reais. E a gente vai destrinchar o caso clínico, como a gente fez na última aula, no passo a passo, no detalhe, para você entender a importância desse conhecimento para o seu plantão. Você vai reconhecer síndrome, vai aplicar a terapia adequada e vai reavaliar o seu paciente. É uma aula que você vai aprender o que você vai fazer quando um caso como aquele chegar para você. É um modelo e um treinamento que muda paradigma, muda a forma como você olha para o plantão. Outro item muito importante, você vai ter conteúdo teórico, mas um conteúdo direcionado. E você vai ter treinamento simulado com casos clínicos. Você vai ter uma forma de raciocinar e a gente vai ativar o seu cérebro para pensar da melhor forma, para pensar de uma maneira, de um jeito que você saiba agir sob pressão. Se o mundo estiver caindo, você vai saber como construir o raciocínio e como tomar a conduta. Pode chegar paciente grave, paciente obeso, idoso, gestante, você vai saber o que fazer. Você vai saber conduzir a equipe. Você vai saber liderar e utilizar a informação que você tem na mente e usar o seu córtex pré-frontal. Ter razão, ter raciocínio, ter tranquilidade e agir quando o tempo é curto. Quando você precisa decidir rapidamente. E aí, nesses casos, eu vou te mostrar como reconhecer padrões, como evitar erros clássicos, como organizar o atendimento, como escolher a droga correta. E aí você vai se sentir como uma das minhas alunas falou anteriormente, como se eu estivesse conversando com você na sala vermelha. Muitos alunos atingem esse ponto de aprendizado. Vai entender quando indicar um tratamento, quando não indicar, como começar, como reavaliar, e isso vai aumentar muito a fixação do seu conteúdo. Porque a gente falou, e muitos de vocês estudam e passam 1, 2 semanas, esquecem do conteúdo, esquecem do que foi falado. Você vai parar de aprender como um aprendizado superficial. Seu cérebro vai fixar aquele conteúdo e você vai usar na vida real esse conteúdo que eu vou passar para vocês. Além disso, como a gente falou aqui, que é um ponto crucial na condução dos pacientes, as medicações, como fazer, quanto fazer, qual a diluição, qual a contraindicação. Mas eu não vou ficar te jogando medicações como um todo, sem contexto. Em cada caso, a gente vai destrinchar as medicações, destrinchar o tratamento, explicar no detalhe como faz, como dilui, como infunde, quais são os problemas, mas baseado no paciente. Não baseado apenas em um conceito farmacológico. Vocês vão saber reconhecer uma síndrome,
vão saber dar um diagnóstico, saber estabilizar o paciente, e aí, na hora de priorizar, vocês vão saber qual medicação utilizar, qual a dose, qual a diluição, como começar, quando aumentar, qual associar, quando suspender. E aí, vocês vão ter realmente controle do paciente, não só da doença, do paciente. E aí você vai receber um conteúdo especial. Além desse conteúdo, você vai ter treinamentos de ventilação mecânica, manejo de via aérea em intubação, estabilização hemodinâmica, suporte do paciente grave, condutas críticas que vão redefinir a forma que você aborda o paciente na sala vermelha. E a gente vai falar sobre vários desafios que podem acontecer. E na realidade nossa, em situações que às vezes você não tem o melhor exame, às vezes você não tem a melhor medicação, qual é o plano B? Qual é a outra conduta que você pode utilizar para resolver o problema do seu paciente? Isso é muito importante, porque isso vai te dar segurança de saber que você, independente do que estiver acontecendo no seu plantão, você vai saber ter flexibilidade, vai ter a capacidade de se adaptar. Você vai se transformar num médico adapte. Você vai se transformar num médico que domina a sala vermelha. E olha, o que eu quero construir com você é essa segurança. Para você olhar para a medicação e saber por que você está usando, por que você está começando e como você vai utilizar. Além disso, tem mais coisa aí para você. Além dessa base toda, você vai receber um treinamento de interpretação de eletrocardiograma, um treinamento de interpretação e realização de ultrassom à beira-leito, um treinamento das principais emergências cardiovasculares, que eu sei que muitos de vocês questionaram para mim, falaram para mim exatamente sobre isso. As emergências cardiovasculares são o que mais me gera dúvida. E é um tema amplo, que eu sei que gera dificuldade. Você vai ter um treinamento das emergências, novamente, com casos clínicos, no passo a passo, detalhe, para você ir digerindo com calma, em aulas curtas e bem direcionadas, todas bem organizadas para você dominar o seu plantão. Então, eletro, emergência cardiovascular, ultrassom point of care, tudo isso vai estar lá para você conduzir na sala vermelha. Rafa, eu tenho dificuldade em procedimentos. Sim, vamos ter treinamento com aulas gravadas de realização dos procedimentos para você ver como você precisa fazer, como você precisa se posicionar e como você vai visualizar você realizando esses procedimentos na sala vermelha. Mais prático que isso, doutor, não existe. Depois dessa etapa, você vai parar de entrar em pânico, vai parar de ter medo do plantão. E olha só, eu sei que o aprendizado vai levar um tempo. Muitos alunos conseguem atingir isso em 90 dias, mas talvez amanhã você tenha um plantão. Fique tranquilo. Você vai entrar na nossa comunidade de suporte. Lá, uma comunidade exclusiva para médicos, feita por médicos, e que só tem profissionais para te ajudar. Você vai poder enviar seus casos, discutir conosco, tirar dúvidas e garantir ainda mais segurança no seu plantão. Então, o que eu estou te entregando aqui? Um conteúdo a longo prazo para você desenvolver a sua segurança e individualidade e um conteúdo imediato, em que amanhã, você tendo um plantão, você vai ter uma equipe para te ajudar. Você não vai estar mais sozinho. Você está agora na nossa comunidade. Você agora vai se tornar um aluno dominando a sala vermelha. Você vai receber um treinamento direcionado. Você vai aprender a manejar a via aérea, fazer suporte respiratório, manejar o ventilador mecânico. E aí você vai ter um entendimento completo sobre procedimentos, manejo de ultrassom POCUS na emergência, manejo do eletrocardiograma. Vamos falar sobre protocolos na emergência, como protocolo RUSH, protocolo Blue, protocolo IFAST. Tudo isso com conteúdo mastigado, detalhado, direto ao ponto e sempre baseado em casos clínicos reais. Você vai ver e quando esse caso chegar para você no plantão, você já vai ter assimilado. E lembra do que eu falei? A trilha vai ter sido percorrida. E na próxima vez que você passar por ela, vai ficar mais fácil, vai ficar mais simples. E aí você vai dominar emergências cardiovasculares, respiratórias, manejo de via aérea, manejo de equipamentos essenciais para o seu plantão. E você vai passar a ser um médico que resolve o problema. Além disso, temos módulos específicos a pedido de alunos. Os alunos pediram para a gente um módulo de antibiótico terapia e foi feito esse módulo. Criamos um módulo explicando no detalhe como, com casos clínicos, baseados nas terapias das principais infecções,
respiratória, trato gastrointestinal, trato urinário, todas as infecções com um módulo bem detalhado de como utilizar os antibióticos baseados nesses casos clínicos. E você vai vencer essa insegurança, não só de antibiótico terapia, como também de como fazer uma prescrição para o seu paciente. Qual é o passo a passo, qual é o cuidado que você precisa ter para prescrever. Você vai aprender a ter entendimento da prescrição, a lógica, a tranquilidade para você fazer a conduta correta e evitar erros na hora de prescrever para o seu paciente. E como eu te falei, além de tudo isso que você vai ter acesso com conteúdo direto ao ponto, com aulas curtas e bem organizadas, você vai ter também a nossa comunidade, com um plantão de dúvidas. Você não vai ficar sozinho. Você vai ter uma ajuda. E essa é uma comunidade que me dá muito orgulho, porque eu vejo tanto que os médicos evoluem. Os nossos alunos, eles se tornam uma peça fundamental na sua jornada. Os alunos que estão lá na frente na jornada te ajudam. E eu mesmo vou estar lá com você para te ajudar. E outros colegas especialistas também vão estar lá com você para te dar esse suporte. Porque uma das piores sensações que você tem ao se formar é a de não saber o que fazer no plantão e não ter ninguém para ligar. Ou ligar para alguém que às vezes atrapalha mais do que te ajuda na hora de conduzir o caso. Você tem aquele desejo de ter alguém para você discutir um caso mais complexo que você está com dificuldade. Dentro do DSV, você tem esse suporte pelo WhatsApp para enviar os seus casos, traçados eletrocardiográficos, discutir terapia, manejo de via aérea, ultrassom point of care. É uma comunidade de quem vive os plantões e tem colegas para ajudar na tomada de decisões. Isso significa que você vai conseguir tirar dúvidas, ver outros atendimentos de outros médicos que estão passando pelos mesmos desafios que você e acompanhar as discussões. Isso é sensacional. Alunos se transformam apenas acompanhando essa comunidade. Veja só o tanto que ela é poderosa. Depois que eles assistem às aulas, dominam o conteúdo, eles se transformam em médicos fora da curva. No fim das contas, o que esse curso DSV vai te entregar não é só acessar aulas, ele vai te entregar a transformação, o caminho que eu venho falando com vocês. É a continuidade, o próximo passo depois desses 7 dias que a gente está aqui juntos. Você vai sair do curso entendendo como funciona o plantão, com clareza para conduzir pacientes, dominando avaliação, diagnóstico, terapia, e vai ter segurança, respeito e uma carreira de sucesso. Esse curso foi feito para encurtar a distância entre dois médicos. Porque eu sei que você está frustrado com seus 6 anos de faculdade que parece que de nada valeram. Eu sei que você está frustrado em saber só teoria, mas travar no plantão. E eu tenho um caminho que vai te ajudar. E eu consigo te mostrar esse caminho para acelerar esse processo, para que você não cometa os mesmos erros, não passe pelas frustrações que muitos médicos passaram, inclusive eu, e que você tenha tranquilidade de assumir um plantão na sala vermelha e não chegue a situações graves, como uma aluna minha, que eu mostrei para vocês na aula anterior, de querer desistir da medicina. Não deixe que isso aconteça com você. Não perca essa oportunidade. Torne-se um médico fora da curva. Conduz a equipe com segurança, toma decisões com clareza e realmente transforma o atendimento do seu paciente. Quando você entende isso, você percebe que não está comprando só um curso. Você está comprando uma formação desenhada para mudar a forma como você atua na medicina de emergência. E tem mais coisa que eu preciso te contar. E muita coisa importante. Quando você, médico, decide evoluir na carreira, você não pode, não vai caminhar sozinho. Eu fiz questão de estruturar esse curso de uma forma que o conhecimento seja organizado em etapas, para que você tenha método, direção e acompanhamento. Por isso, além do nosso treinamento, você vai receber conteúdos complementares que vão acelerar a sua curva de aprendizado. Conteúdos pensados para quem vive no plantão real. Você vai ter aulas online em que vamos resolver casos clínicos reais, raciocínio aplicado, discussão de condutas e profundidade clínica, para que você pare de improvisar no plantão e eu consiga identificar os grandes problemas de cada aluno e consiga corrigir. Você vai tomar decisões com segurança, porque era assim que eu gostaria que fosse comigo. Era assim que eu desejava ter assim que eu me formei. Eu queria tanto ter uma comunidade como essa, ter um acompanhamento como esse e um treinamento como esse para tirar a minha insegurança no plantão. E é isso que eu estou entregando para vocês. Um treinamento para que vocês se preparem
para a Sala Vermelha. Além disso, eu estou entregando material bônus exclusivo para vocês, que é um curso preparatório para treinamentos práticos, que fazem parte da formação dos médicos. Então, você vai receber um guia completo, meu, que sou instrutor de cursos como o ACLS. Você vai ter um guia de como aprender e usar o ACLS no seu plantão, como aprender e usar o ATLS no seu plantão, como aprender e usar o PHTLS no seu plantão, com explicações claras sobre o que importa nessas diretrizes e nesses treinamentos. Você vai chegar preparado e vai saber utilizar essas diretrizes que são tão importantes no seu dia a dia da Sala Vermelha. Com detalhe, indo além daquilo que é te ensinado na prática ou nos cursos teóricos que você faz. E tem uma coisa que ninguém fala para você na faculdade de medicina, que é a vida financeira do médico. Quando a gente se forma, é muito comum ter zero conhecimento sobre investimento, zero conhecimento sobre imposto de renda ou organização financeira. Isso gera um problema enorme, porque você começa a ganhar dinheiro, mas também começa a perder dinheiro com impostos, desorganização e decisões financeiras ruins. E aqui eu decidi ir além, pensar no seu futuro. Eu decidi incluir um treinamento rápido, direto ao ponto, pensado especificadamente para médicos. Nesse treinamento você vai aprender com profissionais capacitados, tanto na contabilidade quanto na organização financeira, para organizar a sua vida financeira, aprender a como investir de forma inteligente e como evitar erros comuns na declaração do imposto de renda. E como você vai parar de perder dinheiro por falta de orientação. Porque de nada adianta você ter segurança no seu plantão e você não tem tranquilidade e segurança financeira. E é isso que a gente pensa. A gente pensa em você como um todo. Não adianta você estar feliz com o plantão, mas estar apertado com suas finanças. E só esse curso que eu vou entregar para vocês de finanças e tributação vai te poupar muita dor de cabeça nos próximos meses e anos. Saiba disso. E para finalizar, para terminar de te explicar o quão importante é esse curso, o quão importante é essa jornada, eu vou te dar uma garantia para mostrar que aqui a gente tem transparência. E aqui a gente assume o risco junto com você. Se você entrar nesse curso, assistir o conteúdo e perceber que isso não faz sentido para você, você pode pedir seu dinheiro de volta. E por quanto tempo? Você tem 30 dias para pedir seu dinheiro de volta. Simples assim. Só ir lá, pedir, você vai receber tudo de volta. Sem burocracia, sem discussão, porque o que eu estou fazendo aqui é o meu propósito. Eu já falei com vocês que eu entendi que ensinar salva vidas. E eu preciso de vocês comigo para que eu alcance esse propósito. Eu não quero aqui empurrar curso para ninguém, não quero obrigar ninguém a se inscrever. Eu quero médicos que realmente estão alinhados com esse objetivo de se transformar em médicos fora da curva que dominam o seu plantão. E essa transformação só acontece se você se comprometer em aplicar. Se você não tem interesse, se você acha que não vai conseguir aplicar, não é para você. É para você que realmente está se sentindo frustrado, quer um método de qualidade, quer uma jornada que faça a diferença no seu dia a dia, aí sim, esse curso é para você. E se mesmo assim você achou que não atingiu os objetivos que você gostaria no curso, você vai ter esse prazo de 30 dias para pedir esse dinheiro de volta. 30 dias para você poder entender se faz ou não faz sentido para você. E agora eu quero te fazer uma pergunta muito honesta. Quanto você acha que custa para você chegar até aqui? Quanto que custou esses anos de faculdade? Essas noites que você ficou sem dormir? Esse esforço, esse sacrifício, o tempo que você perdeu aí tentando aprender, só que aprendendo com o caminho e o método errado. A energia, a vida que você dedicou para se tornar médico. E agora me responde sinceramente, com sinceridade, depois de tudo isso, depois de tantos anos atuando ou estudando, você acha que você está 100% seguro para entrar num plantão sozinho? Você acha que está preparado? Porque os anos que você investiu para conquistar o seu CRM, os anos que você investiu para garantir segurança, você ainda está pagando com insegurança, ansiedade, noites mal dormidas, medo de hesitar ou tomar decisões erradas, ou atuando em plantões mal pagos, ou perdendo oportunidades por medo de não saber o que fazer. E olha,
Muita gente acha normal viver assim. Eu sei, eu já vi médicos assim, mas eu não acho. Porque eu sei que existe outro caminho, um caminho de segurança, um caminho que muda a sua jornada, que valoriza todo esse tempo que você investiu. E aí, você tem alguns caminhos para seguir. A partir de hoje, eu falei com você, você teria que tomar uma decisão. Você teria que escolher um caminho, porque agora não dá mais para desver o que você viu aqui. O primeiro caminho é continuar tudo como está. Assistindo conteúdos soltos, tentando organizar o aprendizado sozinho, pesquisando condutas na madrugada, travando diante do paciente grave, chegando no plantão com aquele peso no peito, aquela ansiedade, medo de errar dose, errar conduta, diagnóstico. E esse aí é o caminho da grande maioria dos médicos. Agora existe um segundo caminho. Entrar nessa jornada comigo. Uma jornada guiada, com método, orientação, sequência, aplicação prática, suporte a partir do momento que você se inicia nessa jornada e clareza. Um treinamento totalmente transparente, totalmente voltado para o seu objetivo. Porque quando você atinge sucesso na sala vermelha, eu estou atingindo o meu propósito, que é salvar vidas. É um treinamento para transformar a forma como você pensa e age no seu plantão. E agora eu quero falar novamente de forma bem honesta. As inscrições para o nosso curso vão abrir no dia 26 de março, pela manhã. E eu estarei aqui para ajudar quem realmente quer entrar nessa jornada. Quem quer sair da plateia e virar protagonista. Quem quer atingir e construir a própria segurança na sala vermelha. Então, sim, vai ter uma condição especial na abertura, no dia 26. Quem entrar primeiro, quem entrar cedo, vai ter a melhor oportunidade. Vai receber os melhores brindes, as melhores condições de pagamento e também ofertas especiais. Se esse não é o seu momento, tá tudo bem. Mas se essa aula fez sentido para você, talvez essa seja uma decisão que pode mudar a sua carreira. E olha, talvez você esteja aí pensando, Rafa, com tudo isso que você mostrou, esse curso deve ser muito caro. Sinceramente, era para ser. Porque o que você está recebendo aqui não é só conteúdo. Eu já te falei, você está recebendo um método para conduzir o seu paciente grave na sala vermelha. Um raciocínio para agir sob pressão que poucos médicos dominam. Protocolos que vão ser aplicados no seu próximo plantão. Não protocolos engessados, mas uma forma de avaliação flexível. Segurança real na sala vermelha. E os meus anos de experiência. 10 anos condensados para você não precisar errar sozinho, para você ter um caminho para aprender e pular erros comuns que você poderia estar cometendo na sala vermelha. E aí a gente conversa e pensa, quantos plantões inseguros ou quantos erros você pode estar cometendo ainda no plantão que você vai evitar com esse treinamento? Quantas vezes você vai ser impedido de tomar condutas inadequadas com esse treinamento? Quantos anos para você atingir a segurança isso vai te custar se você não atingir ou não seguir esse caminho que eu estou te mostrando? E é isso que você tem que ter em mente quando você pensar enquanto você está disposto a investir nesse curso. E olha só, para você está querendo entrar no curso Domine a Sala Vermelha, o valor é totalmente acessível. Com 12 parcelas de R$ 310 ou um valor de R$ 3.000 à vista, você vai atingir e se inscrever em toda essa nossa metodologia. E agora você deve estar pensando aí, só isso? Nossa, eu devia estar pensando aí que seria muito mais caro do que isso. Porque quando você coloca na ponta do lápis, você pensa que com R$ 10 por dia você se inscreve num curso que vai te dar segurança no plantão, tranquilidade para dominar a sala vermelha. Vai corrigir os 6 anos em que você aprendeu um método errado. E vai mudar a forma como você atende um paciente grave no plantão. Sendo muito direto com você, isso está muito barato. O que a gente está entregando. E não é porque o conteúdo é de altíssima qualidade, mas é porque
a transformação que ele traz, em nenhum outro tipo de treinamento eu cheguei a ver. E por quê? É o meu propósito mostrar para vocês que a gente pode sim colocar médicos preparados na sala vermelha. A gente pode sim mudar o destino que vem sendo traçado na medicina e ter médicos que salvam vidas em segurança em seus plantões. Porque eu sei que quando você se sente mais seguro, você toma melhores decisões, evita erros graves, ganha respeito da equipe e tem um desfecho adequado para o seu paciente. E R$ 10 por dia vale muito a pena para ter isso aí, não é? Isso aí é o preço que você gasta um café da manhã com biscoito, num lanche do plantão, uma corrida curta de Uber. Mas nenhum desses gastos aí vai te entregar segurança, confiança, domínio clínico diário dos seus plantões. E deixa eu te falar o mais importante. Se esse curso te fizer conduzir melhor um único paciente grave, evitar um único erro crítico, e fizer entrar em um plantão com segurança, já pagou o seu investimento. E além de tudo isso, eu ainda quero te dar um outro motivo para agir rápido. Os 5 primeiros médicos que se inscreverem nessa nossa próxima turma do Dominando a Sala Vermelha, eles vão receber um bônus especial. A nossa equipe acabou de criar e acabou de lançar os nossos 3 livros físicos de eletrocardiograma, emergências cardiovasculares e medicamentos na emergência. Os 5 primeiros inscritos, além dos bônus que vamos entregar, além dessa oferta especial, vão receber em casa todos esses livros na mão, para poder levar com eles para os plantões. Ou seja, além de você entrar para a formação que vai transformar a sua segurança na sala vermelha, você vai receber em mãos os materiais físicos de apoio para aprofundar o seu raciocínio, revisar condutas e ter um conteúdo prático, mastigado, nas mãos para acompanhar a sua evolução. Eu estou falando de livros que são feitos para a realidade do médico. Livros que são com casos clínicos, mastigados, aquele conteúdo que você precisa para consultar no seu plantão. Um material que vai te ajudar no plantão. E agora deixa eu ser muito transparente com você. Além disso, nessa turma a gente vai ter apenas 30 vagas disponíveis. Por quê? Você deve estar pensando, uai, mas é um curso online, não tem limite. Mas é porque nós já temos alunos inscritos nos nossos cursos. E além disso, eu tenho um limite de suporte que eu consigo dar para poder identificar erros, ajudar na correção, fazer um atendimento online de qualidade. Isso não é só uma oferta vazia, não é uma escassez inventada. É porque, para eu manter a qualidade da experiência de cada aluno, do acompanhamento e da entrega, eu não posso passar desse número. Eu quero médicos lá que são comprometidos. Eu quero médicos que conseguem acompanhar a turma de perto e vão estar presentes nas aulas online. E a gente não vai abrir vagas ilimitadas. A gente não quer volume, a gente quer qualidade. Então entenda uma coisa: quando o carrinho abrir, não é o tipo de situação que você vai parar e depois eu vejo. Talvez eu compre daqui 2, 3 dias. Você tem que tomar uma decisão hoje para se preparar para o dia 26. Não é uma situação em que você vai pensar para mais tarde, porque com 30 vagas, com um período curto de inscrições, pode ser que você não consiga garantir a sua vaga. Se você quer garantir esses brindes especiais que eu vou levar e entregar na sua casa, você tem que ser um dos primeiros. Então, existe um motivo para você entrar rápido e se inscrever rápido. E agora eu quero te explicar exatamente como é que vai funcionar essa inscrição, para que você não tenha dúvida nenhuma no dia da abertura. No dia 26, a gente vai abrir oficialmente o carrinho. Vai ser no período da manhã, às 8 horas, como a gente vem fazendo em todas as nossas aulas. Nesse dia, você vai receber o link de inscrição. Esse link vai te levar diretamente para a nossa página de pagamento na plataforma da QIFI. Ao clicar nesse link, você vai entrar na página oficial do curso Domine a Sala Vermelha. E lá dentro, você vai ver todas as informações para você se inscrever, que você precisa preencher, que você precisa selecionar para escolher a melhor forma de pagamento.
E saiba, você vai poder fazer sua inscrição por cartão de crédito, boleto ou Pix. Lembrando que se o pagamento for feito por boleto, você provavelmente não vai estar garantindo sua inscrição entre os 5 primeiros. Se você escolhe pagar no cartão, você consegue parcelar em até 12 vezes R$ 310. Se preferir, você também pode fazer o pagamento à vista, no cartão, no boleto ou no Pix, por R$ 3.000. E depois de preencher seus dados, concluir o pagamento na plataforma, a sua inscrição vai ser confirmada. Se você for um dos primeiros, eu vou te comunicar, pode ficar tranquilo. E aí você vai receber o seu acesso imediato ao curso. E a nossa equipe vai te orientar o passo a passo para garantir o maior aprendizado. E você já vai ter primeiro acesso à nossa primeira aula ao vivo, que vai acontecer naquele mesmo dia, na quinta-feira, pela plataforma e também conosco no grupo lá do WhatsApp. Ou seja, o processo é simples, rápido e totalmente seguro. Acontece pela QIFI, que é a nossa plataforma de inscrição do curso e de acesso do curso. Você recebe o link, entra na página oficial da QIFI, preenche seus dados. Lembrando que você vai precisar preencher nome, CPF, endereço para você receber a sua nota fiscal. Escolha a sua forma de pagamento, confirme a sua inscrição. Já checa o limite no seu cartão, já checa lá no seu banco a aprovação para que você consiga participar desses 5 primeiros alunos aí a fazerem a inscrição. E é isso, a sua vaga vai estar garantida e aí você vai se tornar um aluno Domine a Sala Vermelha. Então, no dia 26, quando o link chegar para você, eu te oriento, não deixe para depois. Por quê? São apenas 30 vagas, os 5 primeiros vão levar um brinde especial, que são os nossos livros físicos. Se você realmente quer viver essa transformação, entrar na Sala Vermelha com mais clareza, mais confiança, mais domínio, você precisa estar pronto para agir assim que o carrinho abrir, para você conseguir fazer parte dessa jornada, entrar nessa caminhada comigo, com a nossa equipe, com os alunos que já atingiram sucesso na Sala Vermelha. Por quê? Se esse caminho fez sentido para você, eu vou ter um enorme prazer em te ajudar. Saiba que vai ser o meu objetivo te entregar segurança, tranquilidade e clareza nos seus plantões. Porque eu sei que, no fundo, você não quer apenas aprender droga vasoativa, não quer apenas entrar no plantão com menos ansiedade. Você quer olhar um paciente grave e não entrar em colapso. Você quer ter confiança da sua equipe. Você quer se tornar uma pessoa que tem importância no plantão. Você quer confiar em você mesmo. E chegar em casa, depois do plantão, com aquela sensação de missão cumprida, não tem nada que substitua. Você vai ter orgulho de ser médico, orgulho de ver o que você está se tornando, orgulho de estar salvando vidas e de ter um feedback da sua equipe e da família dos seus pacientes, de como você está fazendo a diferença. Eu já te mostrei que isso é possível. Eu já me transformei assim. Muitos alunos tiveram essa transformação e eu te mostrei aqui, nessas 3 aulas, do caminho, o método. E foi assim comigo, foi assim com milhares de alunos e pode ser assim também com você. Então faz o seguinte, anota essa data, se prepara, se compromete com sua transformação e no dia 26 de março pela manhã eu vou abrir as inscrições. E quando eu abrir, eu espero que você faça o jeito certo que você aprendeu. A gente se vê na abertura no dia 26 de março. Um abraço.